Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo o vídeo da ressaca boa do dia seguinte, né? Depois de uma vitória muito importante em cima de um adversário complicado, né? Vamos trocar uma ideia aqui sobre repercussão. Na verdade, eu fiz um apanhado aqui, hoje é domingo, tô saindo para um aniversário, churrasco com a família. Eu fiz um apanhado de 4 vídeos que me chamaram a atenção, né? Antes de trazer esse apanhado desses 4 vídeos, eu só vou pedir uma coisa para vocês. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, segue o canal Vascaíno do Cerrado aqui nas outras redes sociais, né? E curte o vídeo, comenta, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da 1xBet, adivinha, batemos mais um bilhete. Essa semana foi forra total. Quem veio comigo essa semana faturou uma grana, cara. Eu faturei uma grana essa semana com o xBet. Né? Eu tava fazendo um cálculo aí de uns 10 green para 2 red. Então deu para tirar uma grana legal essa semana. É claro que não vai ser sempre assim, mas quando é a gente fica bastante feliz. Ontem batemos mais um, que foi mais de um gol no jogo do Vasco, e a vitória ou empate do Atlético Mineiro, enquanto muita gente colocou que ia dar a vitória do Botafogo. Acho que o Botafogo ia oscilar no campeonato e ele começou agora essa oscilação. Esse campeonato ainda vai embolado, ainda tem muita coisa para acontecer na parte de cima. Mas tá aí, batemos mais um green. Para hoje eu fiz um bilhetinho, um bilhetinho aí que é legal, interessante, uma odd de 1,66. Coloquei que na final da Copa do Brasil, normalmente o primeiro jogo é um jogo mais travado, menos gols, mas eu coloquei que vai sair mais de um gol nesse jogo, né, entre Urubu e São Paulo, e o Vitória joga com o Avaí na Série B, coloquei dupla chance vitória, vai dar a vitória ou empate, tá? Uma odd de 1,66, vou nessa. Se você quiser ir também, o link tá no primeiro comentário fixado, clicou, abriu a janelinha, faz o cadastro, código promocional é do Cerrado com C. Você já ajudou o canal, e o primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar na 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Então eu vou trazer o primeiro vídeo, que é uma reação, ou um apelo, um pedido do técnico o Ramon Dias, na entrevista de pós-jogo, onde ele fala da importância da torcida do Vasco se comportar corretamente em São Januário, para que a gente não tenha mais suspensões, para que a gente não tenha mais punições, né? Ele fala que jogar contra o Vasco em São Januário sempre foi complicado. Ele diz isso como um cara que já jogou contra o Vasco, né? Então ele faz esse apelo à torcida do Vasco. A gente teve uma vitória importante ontem, a gente chega a 20 pontos, estamos aí a 1 ponto do Santos e a 5 pontos de Bahia e Goiás, com um jogo a menos, e agora esse jogo contra o Curitiba vai ser uma final. Eu falei ontem em um vídeo que eu gravei para outras redes sociais, eu falei que a gente tem que espantar 2 fantasmas agora. O primeiro fantasma é o de vencer, o fantasma da derrota em São Januário com o público, porque o Vasco no Campeonato Brasileiro não conseguiu ganhar de ninguém em São Januário com o público. A única vitória do Vasco em São Januário é o jogo de 1-0 contra o Grêmio com portões fechados. Então esse é o primeiro fantasma que a gente vai ter que espantar. E o segundo fantasma é vencer adversários que a gente tem confronto direto. O nosso campeonato, que é a parte de baixo, infelizmente é a parte de baixo do Campeonato Brasileiro, e a gente não ganhou de ninguém. Ninguém. O Vasco empatou com o Curitiba, mas conseguiu perder pontos para todos esses adversários direto. E agora um teste de fogo, é outro fantasma que a gente vai ter que espantar, vencendo o Curitiba. O Vasco conseguiu 4 pontos em cima do Fluminense, 6 pontos em cima do Atlético Mineiro, 3 pontos em cima do Grêmio, enfim, conseguiu, era para ter conseguido 2 pontos em cima do Palmeiras, se não fosse garfado, conseguiu resultados improváveis contra times que brigam por coisas muito maiores no campeonato. Agora é hora da gente também mostrar esse desempenho contra os times que estão ali na parte de baixo, que é um confronto de 6 pontos. O Vasco pega o Coritiba na quinta, na outra segunda pega o América Mineiro, o jogo atrasado, e aí depois ele pega o Santos. Então são 3 adversários diretos, precisa ganhar para sair dessa situação. E não é só, tem muita gente fazendo cálculo para o Vasco passar o Bahia e o Goiás, não é só passar o Bahia e o Goiás. Uma vez que você consegue sair da zona de rebaixamento e passar o Bahia e o Goiás, é manter uma regularidade até o final do campeonato, filho. Não é passou, acabou, não. Porque aí vai continuar as rodadas, vão continuar os times oscilando, ganhando, perdendo, e o Vasco precisa manter essa regularidade até o final.
O Vasco, nos últimos jogos, ou o Vasco do segundo turno, é quarto colocado com 7 pontos em 4 jogos. Então, importantíssimo a gente buscar esses times ou buscar vitórias em cima de adversários diretos. Vitórias, não estou dizendo empate não. Vitórias. Vou deixar o Ramon Dias fazendo um apelo para a torcida do Vasco. Não joguem objeto no gramado, não ajam de maneira a fazer com que o Vasco seja punido novamente. No tiene que haber más suspensión de nuestro estadio, de nuestra cancha. Tenemos que alentar, tenemos que ayudar, pero no tiene que haber ningún accidente, ningún tipo de accidente para que nos vuelvan a suspender la cancha. Eso no. Tenemos que tener un comportamiento correcto, alentar al equipo, como lo están haciendo. Son protagonistas ellos, los jugadores. Estamos haciendo un gran sacrificio y queremos continuar. Pero que no haya accidente, que no haya nada, ningún tipo de cosa para que nos tenga que suspender y que nosotros podamos jugar en nuestra cancha, que es lo que queremos. Yo he venido muchas veces a Vasco con la Libertadores, a nivel internacional, y siempre es muy difícil jugar en la cancha de Vasco. Por eso nosotros queremos jugar en nuestra cancha, ser protagonistas en esta cancha, y ojalá lo podamos seguir haciendo. Bom, o próximo vídeo, ele viralizou e é do Neto lá, o apresentador da Band, lá do Donos da Bola. E teve um vídeo que ele gravou no programa dizendo, cravando o rebaixamento do Vasco. 3 times para ele já tinham caído para a segunda divisão: Curitiba, América e Vasco da Gama. Ontem, depois do jogo contra o Fluminense, ele mudou de ideia, ele mudou de opinião, né? O Neto falou que o Vasco está jogando muita bola e tem tudo para permanecer na primeira divisão. Eu digo o que eu falei ontem: dos times que estão abaixo ali brigando para não cair, hoje o melhor futebol é o do Vasco. Eu, quando tenho que criticar, aqui eu sou o primeiro a meter porrada. Quem joga o melhor futebol, e tem uma coisa interessante, né? Eu já falei que a melhor contratação do Vasco foi o Ramon Dias, né? Um cara que além de trabalhar o time de uma maneira bem diferente, de barrar jogadores que não vinham bem, ele foi muito importante para as aquisições, para as contratações. Vários desses jogadores que vieram por causa do técnico, não por causa da competência da SAF, do seu Paulo Brax. Não, o técnico foi, além de tudo, foi um gestor. Falei isso aqui em vários vídeos. E teve um cara ontem dizendo que, pô, você nunca fala do Ramon Dias, nunca elogiou o Ramon Dias. Você nunca viu um vídeo meu, na verdade, para falar uma asneira dessa aí. Então vou deixar agora o Neto falando que o Vasco tá jogando bem e que tem tudo para permanecer na primeira divisão. Que vitória incrível do Vasco da Gama. Do Vasco da Gama. A verdade, o Vasco vem jogando muita bola nos últimos jogos, né? Se eu não estiver errado, acho que vai para 20 pontos. Tem tudo depois dessa vitória para permanecer na primeira divisão, porque é uma das torcidas mais empoderadas que tem no país. É uma das camisas mais bonitas. São Januário é um estádio incrivelmente maravilhoso. É o primeiro time desse país a deixar um negro jogar futebol. Que bom que o Vasco ganhou. Parabéns, Vasco da Gama. Agora um vídeo que me chamou muito a atenção, porque é um dos influenciadores que mais tem seguidores lá no Urubu, né, que é o tal do Flazoeiro, tem mais de 2 milhões de seguidores, então é um cara muito conhecido lá. Ontem ele gravou um vídeo comemorando a ajuda do Vasco, falando que olha a situação que a gente chegou, de ter que estar comemorando a vitória do Vasco em cima do Fluminense, porque o Fluminense poderia tirar a vaga do Flamengo do G4. Nessa altura do campeonato, né, estão todos de olho na vaga da Libertadores pelo G4. O Flamengo aí não conseguiu arrumar nada, tem só a final da Copa do Brasil para garantir a vaga na Libertadores. O Fluminense tem a semifinal da Libertadores, da Libertadores. Então, o caminho mais viável para eles passa a ser o G4. Se eles tropeçarem nesses campeonatos, eles vão conseguir uma vaga na Libertadores através do Campeonato Brasileiro. Então, o maior influenciador do Flamengo estava comemorando a ajuda que o Vasco deu de manter o Flamengo no G4 e afastar o Fluminense, que poderia roubar a vaga do Flamengo. Vou deixar o áudio, porque não pode me dar problema.
Esse jogo tinha a ver diretamente com o Flamengo, porque se o Fluminense ganhasse do Vasco, o Fluminense passaria o Flamengo em número de pontos no Campeonato Brasileiro e tiraria o Flamengo do G4. O Flamengo, nesse momento, é o quarto colocado com 39 pontos. Sendo assim, o Vasco estava ganhando, o Vasco acabou de fazer o quarto gol agora, ganhando o Fluminense de 4-2. Então, assim, um resultado que foi bom para o Flamengo. Que ponto que o torcedor rubro-negro chegou de ter que assistir um jogo entre Fluminense e Vasco para torcer não, né? Para querer que o Vasco ganhe do Fluminense, pro Flamengo não sair do G4. Tem um influenciador, dentre tantos aí que torcem para o Fluminense, né, que gravou um vídeo todo revoltado ontem depois da derrota. Esse eu não vou nem colocar aqui para não dar ibope para ele, só vou mostrar a cara desse imbecil aí, né, e ele dizendo que, falando que o Vasco é uma porcaria, que o Fluminense perdeu para um time que não existe mais rivalidade. Pô, quem olha os caras que torcem pro Fluminense falar de futebol, acha que o Fluminense anda ganhando tudo nos últimos anos, né? Porque se você for pegar títulos nacionais, não vou nem falar internacional, senão eles passam vergonha, porque não tem uma Libertadores, não tem uma Sul-Americana, são os chamados Virgem da América. Agora, se você for pegar âmbito nacional, o último título relevante do Fluminense, Campeonato Brasileiro, foi em 2012. O Vasco ganhou uma Copa do Brasil em 2010, então, 2011. Então, qual a diferença? Os dois estão passando pelo mesmo jejum de títulos nacionais. Eu não sei por que eles estão com esse rei na barriga de se acharem que são agora uma grande potência, uma grande seleção. A última vez que ganhou um título de expressão foi em 2012. De lá pra cá foi só Campeonato Carioca. E não tem um título internacional. E ainda querem ficar se gabando ou xingando, dizendo que o Vasco é um lixo, que o Vasco é time de segunda divisão. Eu nunca joguei uma terceira divisão. Eu teria vergonha de abrir uma live para falar o tanto de asneira que esse careca falou em uma live. Enfim, para finalizar o vídeo, eu vou deixar aqui o Cantarelli lá na Transamérica e a narração dele, dizendo que o Vasco não cai, estão fazendo de tudo para sacanear o Vasco, campeonato sem torcida, interdição de São Januário, tem a situação do Maracanã também, enfim. Vou deixar porque é uma narração muito emocionante e é um cara que é muito respeitado, né, por todas as torcidas, faz um trabalho espetacular. Então, vou deixar aí para finalizar o Cantarelli, tá bom? Desejar para vocês um domingo abençoado, curtam a sua família, aproveitem o momento, né? A gente está, assim, muito feliz com uma vitória, de poder imaginar a gente permanecer na primeira divisão, depois de tanta coisa ruim que fizeram com o Vasco, principalmente no primeiro turno, e é claro que a gente vai comemorar, mesmo que os torcedores do Fluminense fiquem falando que a gente está comemorando como se fosse um título. Vitória a gente comemora assim. Vocês não conhecem, vocês não sabem o que é a torcida do Vasco, então vocês nunca vão entender esse sentimento. Na quinta-feira vocês vão ver o que vai ser a festa da torcida do Vasco numa vitória, se a vitória chegar, né? Não vou ser aqui soberbo também, como vocês, mas se essa vitória chegar contra o Curitiba, você vai ver a festa que vai ser na Barreira, a festa que vai ser em São Januário. Curtem o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Um dia abençoado, fique com Deus e saudações vascaínas. Direito agora para Pulmita Rodrigues, gente, cruzamento do Pulmita. Verrete, pegue, Danilo! O Vasco não cai! Anota aí! O Vasco não cai! Não cai! Não cai! Não adianta! Pode fazer o que quiser! Tiraram São Januário! Tiraram o prazer do torcedor do Vasco de acompanhar o time em casa. Podem fazer o que quiser. Esse time é maior do que qualquer coisa. O Vasco é gigantesco. O Vasco não cai. Não!